E aí, pessoal? Galera, nesse vídeo eu vou corrigir aqui o exercício que eu propus para vocês no vídeo passado, que seria criar, né, esse evento aqui, desculpa, esse método, essa função novo evento válido, tá? Para fazer a validação do nosso evento, verificar se o nome do evento foi preenchido, se a data do evento está preenchida corretamente, né? E se a data não é uma data no passado, tá? Se o usuário não está tentando criar um evento para uma data que já passou. Então a gente vai implementar essa função aqui. Eu vou passar em cima aqui com vocês de cada requerimento, né? Cada ponto aqui que a gente tem que se atentar. Tudo bem? Então vamos começar, pessoal, é, aqui pela chamada da função. Veja o seguinte, aqui eu estou obtendo o nome do evento, né? A partir lá do input, do campo value, lá do meu input novo nome evento, tá? E estou obtendo a data. E a data eu já aqui fiz uma conversão, né, para um objeto date logo aqui na chamada. A gente vai tirar isso aqui, tá? Porque para validação é mais interessante nesse momento que eu tenha a data como um texto, como uma string, do que como um objeto data, tá? Então a gente vai tirar aqui esse new date. E aí aqui dentro eu vou obter tanto o nome quanto a data do evento, né? Como texto, tudo bem? Então vou ter que colocar aqui, ó, console.log nome evento e data evento para a gente ver o resultado disso aqui. Eu já estou com o navegador aberto, né, com o Live Server. Então vou vir aqui no navegador, eu vou clicar em novo evento, clicando em salvar, vai ali, saiu tudo em branco aqui, certo? Vou colocar aqui nome do evento aula e data do evento, dia 10 de agosto de 2021, às 15 horas. Vou mandar salvar. Ó, aqui aula 2021, 08, 10, 15 horas, certo? Então esses são os dados que eu tenho ali na minha função novo evento válido. Então vamos ver como validar esses dados. Então a primeira coisa que eu tenho, pessoal, é o nome do evento, tá? Vamos validar esse nome, verificar se ele está vazio. Como que a gente faz isso, tá? Eu vou vir aqui, vou abrir aqui o Google, vou colocar JavaScript string, tá? E aí primeiro link aqui deve ser a referência para string lá na Mozilla, tá? Pessoal, dentro da string eu tenho aqui uma propriedade, que são os métodos, não, aqui em cima, a propriedade length, né, o comprimento. Essa propriedade me dá o comprimento da string, quantos caracteres eu tenho naquela string, tá? Então eu posso usar essa propriedade para saber se a string está em branco ou não. Ou seja, basta que eu venha aqui, ó, e faça isso, nome evento.length. Sempre me confundo TH e HT, não é TH mesmo. Se for igual a zero, né? Opa, três símbolozinhos de igual aqui. Então, o evento não é válido, eu tenho que retornar falso, certo? Então eu vou colocar tudo isso aqui dentro de um if e aqui na frente o return false. Como eu só tenho uma única instrução, né, para esse if, que é o retorno, então posso colocar dessa forma aqui, coloco o return aqui na frente e ele só vai executar isso que está aqui, tá? Isso aqui bastaria, só que aqui a gente tem um probleminha que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Se o usuário vier aqui na agenda, criar um novo evento, e aí no nome do evento aqui eu vier colocar um monte de espaço e mandar salvar, ele está falando que o evento é válido. Por quê? Porque o espaço conta como caractere. Tá? Se eu tirar os espaços e mandar salvar, o evento é inválido. Então a gente tem que limpar essa string, limpar esse texto antes de fazer essa validação. E como que nós podemos fazer isso? Voltando aqui na documentação mais uma vez, aqui nos métodos, vocês vão achar um método chamado trim, tá? O método trim, ele retorna espaços em branco no início e no final do texto, tá? Não só espaço, tá? Que tabulações, é, quebras de linha, tudo ele remove do início e do final do texto. Então a gente pode usar o trim para limpar a nossa string, né? Tirar esses espaços em branco, tá? E aí sim verificar o tamanho da string. Eu poderia fazer então simplesmente isso, ó. Nome evento ponto trim,
estou chamando o método trim para limpar. Esse método, ele retorna a própria string limpa. Por exemplo, aqui, ó, ele passou full, com um monte de espaço, retorna simplesmente full. Então, eu posso pegar essa string que foi limpa e ver o tamanho dela, colocar o comprimento aqui na frente. Agora sim, essa validação deve funcionar um pouquinho melhor. Vou vir aqui, ó, novo evento, vou mandar salvar o evento em branco, ele falou que é inválido. Vou colocar um monte de espaço, salvar, ainda é inválido, certo? Então, a gente tem que ficar atento com esse tipo de coisa quando estiver validando, né, texto, tudo bem? Próximo passo agora, pessoal, é validar a data, tá? A data, como vocês viram, ela vem num formatinho ali, né, um formato ISO. A gente pode até vir aqui na referência nos objetos globais, já pegar aqui a data, tá? E um dos formatos que esse construtor data aceita é essa data no formato ISO, tá? Na verdade, quando a gente cria uma nova data, né, igual a gente estava fazendo lá no código e eu removi, usando esse new date aqui, o que que acontece? Ele vai criar um objeto data usando, né, o método date.parse. Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, porque esse método não é bem o ideal, tá? A gente vai usar o dateParse para transformar o nosso texto em uma data, tá? Na verdade, o dateParse ele não transforma numa data, ele transforma num timestamp, tá? O timestamp, o que que ele é? Ele é aquele número de segundos ou milissegundos, né, nesse caso, desde 1º de janeiro de 1970, meia-noite, né, UTC. Tá? Que é o formato de data, né, que o Linux e o Unix usa para armazenar datas. Tá? Ele armazena como um número inteiro, tá? Um número de milissegundos desde essa data aqui. E aí a gente tem a data. Então o dateParse pega uma data num formato como esse aqui, né, no formato ISO, tá? E transforma nesse número. Tá aqui embaixo, bom, deixa eu ver aqui, ele não tem nenhum exemplo que eu possa mostrar. Então a gente vai usar esse dateParse. E aí o que que acontece? Se por um acaso a data for inválida, pessoal, o dateParse, ao invés de retornar um número, né, um número de milissegundos, ele vai retornar um valor do tipo NaN, not a number. Tá? Not a number é um valor especial do JavaScript que indica que um número não é válido. Tá? Por exemplo, quando você tenta dividir alguma coisa por zero, o resultado também não é um número, né? Não é um número válido. Bom, falando muito, vamos ver aqui na prática o que isso significa. Significa que eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Data evento. Desculpa, eu vou fazer assim, date.parse data evento. Isso aqui vai me retornar um número ou vai me retornar o NaN. Como que eu faço para ver se for inválido vai ser NaN? Como eu faço para verificar se o valor aqui é o NaN, not a number? Eu tenho no JavaScript uma funçãozinha chamada ó, isNaN. Tá? Essa função retorna verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro se for NaN, falso se não for. Então, se não for um número, né? Se for um número inválido, então a minha data está errada, eu posso retornar falso aqui também. Tá? Vamos ver qual que vai ser o resultado disso? Isso aqui vai funcionar, pessoal, nos casos em que o usuário deixar a data em branco. Tá? Por exemplo, aqui eu coloco um nome, mas não coloquei a data, eu vou salvar, ele está falando que é inválido. Por quê? Se eu pegar o resultado desse dateParse aqui, ó, e mostrar no console para vocês, vocês vão ver que nesse caso, onde está em branco, vou colocar aqui aula, olha, o resultado é o NaN, tá? Então é inválido. Se eu colocar uma data válida qualquer aqui, ó, escolher alguma data aqui, e vou mandar salvar, aí ele vai me dar um número bem grande aqui, que é o número de milissegundos que se passaram desde 1º de janeiro de 1970 até a data que eu selecionei, tá? E aí, nesse caso, o evento vai ser válido. Tudo bem? Pessoal, então, aqui eu já faço a validação, tanto se o nome está preenchido, quanto se a data está preenchida.
falta uma validação agora, que é verificar se a data está no passado. E aí, o que que eu posso fazer, pessoal? Eu posso pegar essa data aqui que a gente já tem, né, esse número, e pegar a data correspondente à hora atual e verificar, né, se essa data aqui é menor do que a data e hora atual. Como assim? Ó, eu vou criar aqui uma variávelzinha chamada timestamp do evento, que vai receber, né, esse date parse data evento. Posso até dar uma otimizada aqui, ó, e trocar, né, pegar ela aqui em cima, e aí eu não faço duas chamadas para o mesmo método, né, passando o mesmo parâmetro. Eu uso o valor da variável aqui. Bom, depois que eu verifiquei que a data é válida, né, no caso aqui, se ela não for um número, ele termina aqui. Agora, se ela for um número válido, aí aqui embaixo eu vou pegar um outro timestamp, que é o timestamp da hora atual. Então, eu vou vir aqui, ó, timestamp atual. Para pegar o timestamp atual, pessoal, a gente pode, aqui dentro do objeto date, a gente pode criar um novo objeto date, tá? E aí eu posso usar essa funçãozinha aqui, ó, getTime, tá? Para obter essa data, para obter esse número, aliás, tá? Então eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, new date. Quando eu crio um new date e não passo parâmetro nenhum, eu estou criando uma nova data com a data e hora atual, certo? E aqui na frente, depois que eu criei, eu posso colocar ponto getTime. E aí eu vou obter, né, o valor aqui do o timestamp da hora atual. Aqui eu estou criando a hora atual. É até interessante a gente colocar isso aqui entre parênteses, só para ficar claro que primeiro a gente cria uma nova data e depois a gente chama o método getTime em cima dessa nova data, tá? Por quê, pessoal? Até uma coisa para ter atenção aqui, ó. Vejam que aqui eu estou chamando parse em cima do objeto, em cima da classe date, né? E aqui eu estou criando uma instância da classe date, eu estou criando um objeto e aí chamando o método getTime. Isso aqui, pessoal, é um método estático e esse aqui é um método da instância, um método de um objeto date específico, tá? O método estático ele opera na classe e os métodos não estáticos operam em cima dos objetos. Então agora, pessoal, eu tenho os dois timestamps. E aí eu posso simplesmente comparar. Fazer assim, ó. Se o timestamp do evento for menor do que o timestamp atual, ou seja, o evento está no passado, tá? Lembrando, timestamp é o número de milissegundos. Então, se aqui tem mais milissegundos do que aqui, é porque essa data aqui é maior. E se essa data é maior, né? Isso aqui está no passado, porque essa é a data atual, certo? Então, aqui eu retorno falso. Vamos ver se isso aqui está funcionando, pessoal? Vou tirar esses comentários daqui. Vou salvar. E agora vamos vir aqui na agenda. Então, primeira coisa, vou limpar. Vou mandar salvar sem preencher nada. Evento é inválido. Vou colocar aqui aula. Vou salvar. Evento ainda é inválido. Vou vir aqui e vou colocar uma data. Vou começar com uma data no passado, dia 1º de janeiro de 2020, ao meio-dia. Vou salvar. Evento ainda é inválido, ó, 3 vezes aqui. Agora eu vou colocar uma data no futuro, 31/12 de 2021, também meio-dia. Vou salvar, evento é válido. Então a nossa validação parece que está funcionando corretamente, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Por enquanto a gente só vai fazer esse método aqui de validação, onde eu queria mostrar essas funçõezinhas para vocês, né? O trim do string, a propriedade length, né? Comprimento, o parse do date, né? Que é um método estático. Esse aqui, o getTime, que é um método do objeto, né? Esse tipo de coisa. Por quê, pessoal? Uma coisa que vocês têm que ter claro. Esse tipo de coisa, pessoal, a gente vai usando, né, algumas funções tipo trim, getTime, a gente usa o tempo inteiro e acaba tendo elas na cabeça. Mas não se espera, né,
de qualquer programador que você decore método a método, né, de todos os objetos, de todas as classes, o que é método estático, o que não é. O importante aqui, pessoal, é isso aqui, ó, saber consultar a documentação, saber achar a informação que você precisa. E, principalmente, né, quando você olhar para essa documentação, entender, né, o que é o que. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente vê date.prototype getTime, essas date prototype são métodos, né, que atuam em cima dos objetos. Já o dateParse aqui, ó, que a gente viu que é um método estático, ele não tem esse prototype. Então a gente já sabe que ele é um método estático. O now, a mesma coisa, tá? Então é isso, pessoal. A gente tem que entender a linguagem, certo? Mas entender também como buscar as informações que a gente não tem. O que a gente vai entender da linguagem é a sintaxe, vai saber mais ou menos como ela funciona, os objetos globais, as funções, métodos básicos, mas boa parte do que a gente precisa para fazer aplicações né, mais avançadas, aplicações mais legais, a gente vai precisar consultar a documentação. E é importante que vocês saibam onde achar as informações que vocês precisam, tá? Seja na documentação ou seja lá no Stack Overflow, copiando e colando as coisas até funcionar, certo? Bom, pessoal, então é isso, tá? O do Stack Overflow é uma brincadeira, não saiam copiando e colando tudo, tentem pelo menos entender o que está lá, tá? E aí no próximo vídeo a gente continua para tornar essa validação aqui um pouquinho mais amigável. Até mais.